Vamos para os destaques, né? Vamos Vocês para não os querem destaques. falar da expulsão de Sander, não, rapidinho? Só se concorda, se não concorda, se Pode foi começar. Eu vermelho achei direto. completamente sem justificativa. Entra no destaque. Agora, eu também não expulsava o cara, porque eu também acho muito rígido aquela tapinha que ele morreu de raiva sem agressão. Eu acho que tem algum meio do caminho aí que precisa ser melhor interpretado pelo VAR. Mas, se o VAR é rígido quanto à agressão, eu não vejo justificativa para aquela falta de Sander ser vermelho, Porque não. no próprio jogo do Vasco, o Thiago Tubarão entrou solando o adversário e recebeu um amarelo, um lance muito pior que o de Sander. E assim, eu entendo que é um lance perigoso. A turma até comparou com o de Neymar na Copa, e se você comparar os lances, né, dá para ver que é totalmente diferente. Zúñiga, você vê que ele vai naquela maldadezinha, entendeu? Para jogar o menino Ney no chão. Mas, assim, a de Sander, a gente conhecendo o Sander, a gente sabe que Sander é destrambelhado por vida. Então, por mais que ele seja destrambelhado, por mais que seja um lance perigoso, eu não vi maldade. E ele até tenta dar uma recolhida na perna, pelo menos eu dou uma percebida assim, quando ele vê que vai ter esse impacto maior. E não foi um impacto do cara morrer de dores, né? Tanto que ele tem a reação de dar esse morrinho de revolta, né? Em Sander. E o Klaus, né, que é o árbitro da Copa, expulsa os dois. É a arbitragem da Copa do Mundo, então me preocupou bastante, né? Essa representatividade aí do Brasil, que o VAR já não agrada, o Klaus apitando a Série B, que Eu deveria achei. ter uma calma diferente. Não me incomodou, não. Eu acho que a joelhada, quando eu falo virar paleta, assim, virar paleta para fazer uma besteira, né? Deu o girão tudinho, e tava aqui já tocando, virou a paleta. Eu acho que o Sander não é aquele lance, pô, o cara nunca fez isso. Ele já fez isso outras não essa joelhada, mas assim, esse excesso no lance, tanto já botou aquela tampa, muitas vezes o excesso acaba respingando nele mesmo, ele se machuca, o cara divide com a cabeça, o cara tá metendo o joelho lá, enfim. Eu acho que ele acertou a joelhada no cara. Eu tava até falando com o Fred aqui em off antes de começar de entrar no aqui, que a reação do jogador, do Fernandinho, do jogador do Brusque, é uma reação até de pelada. O cara dá uma estilada, dá uma murra, porque o profissional vai fazer. O cara sente ali a dor e o árbitro deixa o árbitro tomar a decisão dele. Mas assim, ou seja, o cara não simulou a dor ali para cavar a expulsão. O cara sentiu a dor, uma ajoelhada nas costas e deu uma estilada. E obviamente foi expulso que estilou, porque você não pode estilar. Não é pelada. É um campeonato profissional. E um morrinho daquele na pelada estressa. Vira confusão, porra. Mas assim, aquilo aí vira confusão. E justamente porque se fosse pelada, teria confusão. Como o jogo é profissional, só levou a porrada, olha assim, disse, não sei o que, segue o jogo. Mas levou um murro. E a agressão tá expulsa. Agora, eu acho que a joelhada, se tivesse dado amarelo por dois, assim, mas a revisão não é para. Não existe. O VAR não revisa amarelo. Ele dá o vermelho ou não dá. O VAR não vota assim, eu achei que foi para amarelo. Ou dava o vermelho ou achou que não tinha nada. Ele achou que cabia o vermelho. Não me incomodou. Quando chamou, eu sei que só ia analisar a agressão. Tomei um susto com a expulsão de Sander. Mas a analista de arbitragem da Globo dizendo que era para Sander ser expulso e não o jogador. Não, eu acho que era para ser expulso. É porque, na verdade, não foi só isso, não. É porque a transmissão condicionou ela, só um lance. Aí, na hora que mostra, ela tá falando, aí tá mostrando o lance do VAR, aí tá vendo que ele também tá analisando a agressão. Aí ela comenta logo depois, porque o VAR tava parecendo que era só análise da joelhada, mas no meio do comentário dela mostra que estava se analisando também o murro. Eu acho que foi em nenhum momento eu achei, porra, que merda. Assim, eu lamentei por Sander, assim, porque ele vinha sendo, para mim, um dos melhores jogadores do esporte. Segurança na defesa, o cara fisicamente estava bem, não estava aquele jogador desgastado, que é um jogador de muita força física. Eu lamentei por isso, não vai ter ele contra o Cruzeiro. Ele já volta pendurado contra o Vasco, mas provavelmente deve voltar contra o Vasco, mas não vai ter contra o Cruzeiro. E é isso. Mas e para mim ele entrou na lista dos piores, porque eu achei que uma imprudência, só por isso. Eu achei, vocês não acharam, já entendi, mas eu achei muito imprudente. Ele subiu, ele subiu e deu uma joelhada nas costas do cara. Ele foi na maldade? Não foi na maldade, mas o futebol não é feito só disso. O futebol é feito do que você, da sua atitude. A atitude dele acabou pelo perfil dele, esse excesso. Ele é muito assim nos lances. E nesse, infelizmente, acabou resultando na pior coisa possível. Cássio, então já segue, já que você já citou um dos seus escolhidos como piores em campo. No blog eu coloquei também Labandeira e Ronaldo. E ia entrar Juba.
Só que o segundo tempo de Juba eu não achei não acho que ele mereça entrar entre os piores. Acho que o segundo tempo ele cresceu, estava mal, muito mal no primeiro tempo, mas acho que ele cresceu no segundo tempo, cobrou uma falta muito boa com o goleiro defendendo, o goleiro do Brusque, e são os piores, né? Aí depois eu volto para os melhores. Mas é isso, Labandeira, a única observação que eu tenho para falar com ele é o seguinte: vou agora exigir a lógica de Claudinei, tá? Labandeira jogou mal, beleza. Ele não perde a posição porque jogou mal, não, viu? Ele continua sendo titular. Ele precisa ser pelo menos coerente. Porque assim, o cara demorou para entrar, ele não pode fazer, porque ele vai ser incoerente. Ele precisa jogar contra o Cruzeiro. Imagina, jogo que vem já é Wanderson. Não, mas é isso aí, mas vai na outra ponta. Mas veja só, se no outro jogo Labandeira for banco, aí Claudinei vai estar sendo incoerente com o critério dele. E ele foi o jogador mas é foi difícil, o treinador que fez questão de frisar que ele tem critério. Não é muito perfil dele, não. Pedro, os piores. Eu acho que eu vou por essa linha também. O pior mesmo foi aquele desgraçado do Operário que tentou dar a saia do cara do Vasco, né? Mas eu não quero saber nem o nome. Eu não li nem o nome, eu não quero nem saber o nome para seguir a vida, para não ficar marrelo. Eu quero saber nem o nome. Eu vou colocar. Não é bom saber se não aparece por aqui daqui a uns 2 anos. Segue, Pedro. Colocar Ronaldo na liderança, né? Labandeira em segundo. E acho que vão em Sander em terceiro pela irresponsabilidade do lance, né? Apesar de eu não achar que ele merecia a expulsão, mas por ele ser desse jeito, né? Esse jogador sempre que tá sempre ali no limite de rodar a paleta. Por isso que eu sempre fui muito crítico a Sander. A turma diz que eu pego muito no pé dele ao longo desses anos aí de esporte, né? Porque ele já ajudou em alguns momentos, com certeza. Mas são vários lances assim, né? Que se a gente for parar para lembrar agora, a gente lembra de vários lances de Sander, de expulsões, de erros, assim, grotescos, em vários momentos importantes aí no esporte, na Série A, na Série B, em Copa do Nordeste, em Campeonato Pernambucano também, que ele acaba comprometendo. Esse ano não tanto, ele vem fazendo uma boa Série B, e isso me preocupa, porque em caso de acesso, a renovação vem, né? Mais 2, 3 anos aí, não duvido nada, porque o homem tem dívida. Eu já aceitei, pagar. Pedro. Veja só, Sander, se subisse, pode renovar. Não pode renovar pagando um poço de petróleo. Mas um salário justo, eu acho que cabe. Não é muito fácil. O salário justo é em cima de um posto de petróleo, né? Porque não, mas aí não. Esse posto de petróleo existe porque o esporte deve dinheiro a ele. Não estou falando de dívida. Dívida é dívida. Eu estou falando do salário do ano. O salário do ano sendo um salário justo, não se virar um posto de petróleo pela dívida, é porque o clube foi mal gerido. Mas o salário do ano, se for um salário justo, eu acho que caberia sim. De se ficar na primeira divisão, até porque já ficou. Isso não significa que seria um titular. Mas já ficou claro que não adianta mandar todo mundo embora, porque não é muito fácil de arrumar também. Olha, o jogador do Bahia expulso. Olha a onça trabalhando, a turma tá falando aí no chat. Mas fecho nesse trio aí. Ronaldo, Labandeira e Sander. Acho que, no geral, as atuações foram bem equilibradas. Acho que Juba entraria, mas melhorou no segundo tempo. Acho que gostei do Coutinho no segundo tempo. Love, longe de ser o Love, acho que todo mundo espera, né? Mas teve seus lampejos importantes também. Primeiro tempo eu gostei, em vários momentos dele ali. Então eu vou ficar nessa. Tive uma oscilação aqui na internet. Uma gritaria aqui na rua, não sei se foi gol do Náutico. Tive uma oscilação aqui na internet voltando. Eu perdi um pouquinho do debate final de vocês aí, tá? Perdi um pouquinho do debate final. Pode ter os seus piores, não mudou a vida de ninguém, não. Dá pra... Não, tá. Os meus piores, assim, eu tenho uma opinião muito parecida em relação a Juba. Juba estava entre os piores, né? Mas eu acho que ele fez um bom segundo tempo. Tá? Ele fez um segundo tempo bem honesto na lateral esquerda, abrindo até uma possibilidade boa, né, de ser o titular nesse jogo contra o Cruzeiro. Tá? Acho que o Ronaldo foi muito mal também, né? Ronaldo muito mal. E vou repetir os 3 de Cássio, fico com Labandeira. Quer dizer, na verdade, Cássio... Juba só foi citado aqui, né? Eu só vou escolher Ronaldo e Labandeira.
Eu não vou colocar Sander, não, porque eu acho que a expulsão foi injusta. Fred, se tu tiver agora como trocar tua conexão, agora a tua conexão realmente ficou muito ruim. Tá? Não sei se tem como trocar. Eu vou... Agora estabilizou ou continua ruim? Não, agora tá bem ruim. Tá, eu vou sair aqui e volto em um segundo. Então, Pedro, eu vou até seguir aqui, porque Fred já falou os destaques negativos dele, então fala aqui para a gente, então, os positivos. Pode começar. É o tempo de Fred já ir voltando. Tá no mudo. Positivo, eu gostei da atuação do Fabinho, longe de ser espetacular, mas gostei dele, sempre seguro, sempre participativo. Acho que eu vou colocar ele ali em terceiro lugar, porque contribuiu positivamente, né? Como sempre. Vou colocar o Eduardo, em segundo lugar. Gostei dele. Eu acho que a entrada do Eduardo na equipe do Sport melhorou muito esse lado direito, que sofria bastante com Ezequiel e Everton, que a Everton não vem numa boa temporada. Jovem, normal oscilar, e o Ezequiel longe de ser o jogador esperado, né, por todo mundo, talvez no início, quando foi contratado. Óbvio que foi mais para ser mais uma peça ali, porque o Everton era o jogador da posição, mas vem bem abaixo, pelo menos eu acho que ele vem bem abaixo. Já teve seus lampejos aí, mas eu acho que ele não agrega, não ficaria para o ano que vem. Então, Eduardo, muito bem, deu cruzamento para o Gustavo Coutinho, que ele meteu aquela bola na trave. É um cara que participa muito, que chega, que se entrega defensivamente também. Então, acho que ele fica aí com o meu segundo lugar. E, em primeiro lugar, é o mais complicado. Rapaz. Não, acho que o Wanderson mereça, mesmo com o gol. Não acho. Não, de jeito nenhum. Não acho. Gostei da partida de Rafael Thierry, mas não sei se para melhor. Pois para mim tá Sabieri e o goleiro. Eu acho que defensivamente o Sport se comportou assim, a nota só faz score de Saulo foi 7.5, né? Hoje a gente viu ele fazer uma defesa. Foi bem nos cruzamentos, assim, quase todos. Teve um escanteio que ele se atrapalhou com um zagueiro do Sport que tirou de cabeça, ele foi junto na bola. Dá até medo de elogiar para a turma não recortar e depois usar para renovar no final do ano, mas eu acho que de tudo que a gente viu do Saulo até hoje... Melhor a defesa foi muito segura, aquela defesa foi uma excelente defesa. Aquela melhor participação dele. Ele tem que estar entre os três, conjunto aí. Vou ficar no conjunto aí. Veja só, hoje eu tô muito parecido com o Cássio. Eu vou no Sabieri e em Saulo, tá? Não acho que ninguém do meio para frente teve um destaque para merecer escolhido. Deder entrou bem, mas longe para. Mas entrou bem mais uma vez. Longe de merecer uma ser citado entre os três, eu ficaria com... Mas merecer a observação de que é uma figura útil no banco, que vem entrando, vem prendendo a bola, vem mostrando força na condução da bola. Assim. E Fabinho já falou, né, Fred, que ele podia ser uma peça até para o ano que vem, né? Já está se viabilizando, se não for um jogador claro. E Fabinho também fez a partida não das melhores de Fabinho, mas muito digna, muito importante, né? De muita luta. Teve uma bola de Sabino. Acho que o jogo estava 0-0 ainda. Que ele finge que vai dar um recuo de cabeça e toca com a parte de trás da cabeça. Que foi uma jogada espetacular, viu? Cai entre nós. Acertando, né? Na hora que eu olhei, eu disse, não, joga. Eu acho que Sabino um baita zagueiro. A forma física dele que tem comprometido. Mas ele é muito assim. Bola de craque aquelas. De zagueiro craque. Mas tava em falta, viu?